Missionário Adelino de Carvalho. É madrugada, paz e luz, meu irmão, minha irmã de fé, meu companheiro, minha companheira da oração da madrugada. Graças a Deus, graças a Deus. Madrugada de segunda-feira, depois de um final de semana maravilhoso, Monte Manaim, muitos e muitos testemunhos chegando, e tivemos ontem um domingo feliz, alegre, com tantas vitórias, e já pessoas contando já testemunhos do que aconteceu no Monte Manaim. Foi grandioso, grandioso. A aliança com Deus, a renovação da aliança com Deus, para continuarmos de pé, porque a vida continua. Você está de pé, você está vivo. Mas você sabia que tem pessoas que estão mortas? São pessoas mortas espiritualmente. Uma pessoa morta espiritualmente, ela não tem expectativa, não tem esperança nenhuma. São pessoas que morreu dentro delas a fé, a esperança e o amor. Vivem sofrendo, tocando a vida. Tocando a vida de qualquer jeito. Por outro lado, você vê muitas pessoas que têm essa alegria de viver. A alegria que o mundo oferece para as pessoas é uma alegria momentânea, passageira. E a alegria de Deus é a nossa força, é a nossa fé, é o nosso ânimo, é a coragem, a esperança de dias melhores, da cura, do milagre, das conquistas. É vivendo de fé em fé. Não podemos parar, não podemos parar. Tem pessoas que param no meio do caminho. Eu estava ouvindo um testemunho de uma irmã no Monte Manaim, e ela falou assim: bendita a hora que eu encontrei o santuário. Quando ela foi para o santuário, ela vivia uma vida de sofrimento, com muitas dificuldades em casa, com os 2 filhos para criar. O marido dela abandonou ela, e ela ficou sozinha com 2 crianças. E foi quando ela conheceu o santuário. E ela foi para o santuário, não tinha onde morar. Ela não tinha onde morar. Ela morava de favor. Ficava uma semana na casa de um, outra semana na casa de outro. Não tinha onde morar. Até que um dia ela ouviu falar do santuário e ela foi para o santuário. E lá ela começou uma corrente. O profeta de Deus fez acompanhamento, ela passou a ser fiel no dízimo. Aí você fala, mas como que a pessoa vai ser fiel a Deus no dízimo se ela não tem nem para ela? Deus não te prova, não é no muito não, meu amigo. Viu, minha amiga? É no pouco. Deus, Ele prova a nossa fé. Ele prova a pessoa no pouco. E sobre o muito Ele te coloca. Naquele momento, ela se encheu de fé, fez a corrente, e o que vinha nas mãos dela, ela tirava o dízimo e devolvia. E hoje, irmãos, ela tem esses 2 filhos criados. Deus honrou tanto a fé dela, que os 2 filhos dela hoje são pessoas estudadas, são empresários. E ela falou assim: hoje eu moro numa casa que eu agradeço a Deus todos os dias. Todos os dias, por ter conhecido o santuário e ter aprendido a ser fiel no meio das lutas, das dificuldades. Eu nunca olhei para os lados nem para trás. Muita gente me criticou quando eu fui para a igreja. Olha, eu não vou te dar mais favor você ficar na minha casa não. Você agora está na igreja, então peça lá ao pastor para te ajudar. Ela não tinha onde ficar antes, né? Hoje não. Ela não desistiu, não saiu do santuário, firmou com Deus. Deus abriu uma porta para que ela conseguiu um cômodo na época, que ela fazia de cozinha em quarto. Criou os filhos dela, arrumou o serviço, começou a trabalhar, criou os filhos dela. A história mudou, irmão. O tempo passou.
E ela estava contando para mim assim: hoje, bispo, eu vejo o que Deus fez na minha casa, na minha família, hoje. Bendita a hora eu ter encontrado o santuário e ter aprendido a ser fiel, porque hoje eu e a minha casa serviremos o Senhor. Olha a casa que eu tenho. Meus filhos são empresários. Eu sempre estou aqui no Monte Manaim, eu sacrifico. Eles estão junto comigo também. São dizimistas, são ofertantes na casa de Deus. A empresa deles só prospera. E todos os domingos nós temos a alegria de ir para a igreja de carro. E antes a gente ia a pé, quando não tinha o dinheiro do ônibus, a gente ia a pé, mas não quebrava a corrente, não deixava de tomar a Santa Ceia. Eu vivi o que está na palavra de Deus: buscai primeiro o reino e a sua justiça. Está lá em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Todas as outras coisas Deus acrescentou na minha vida. Deus acrescentou fé, Deus acrescentou dias de vida, Deus acrescentou saúde no meu corpo, Deus acrescentou prosperidade. E hoje eu agradeço a Deus todos os dias quando eu coloco a minha cabeça no travesseiro e falo: obrigado, meu Deus. Assim como Jacó, que antes ele não tinha um travesseiro macio, não tinha uma cama macia, não tinha ali do lado dele ninguém fisicamente para ajudá-lo, a não ser o Senhor, e ali o Senhor foi com ele. Aquela senhora estava lá no Monte Manaim, subindo a escada de Jacó, ao lado dos 2 filhos dela, coisa mais linda, vivendo a fé, vivendo a fé, vivendo a fé. São tantos testemunhos, tantos e tantos e tantos testemunhos. Pessoas que foram purificadas no Rio Sagrado, curadas. Pessoas que perguntam se eu lembro quando eu vim aqui para fazer o ato profético dos 7 mergulhos. Porque realmente o Monte Manaim é um lugar de fé, lugar de sacrifício. Não é lugar de curioso, não. Curioso nem vai. Curioso, avarento, pessoas que são apegadas às coisas materiais. Tem gente que são capazes de gastar com a doença, comprar remédios caríssimos, exames caríssimos, mas não tem fé para fazer um sacrifício. Deus também não te obriga, não. Fica doente. Deus não tem compromisso com o mundo. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Você vê pessoas que gastam fortunas, aí fora, fazendo tratamentos de câncer. E tem pessoas que a situação dela, o dinheiro dela, a riqueza dela, não deu para salvá-la. Porque às vezes coloca tudo na frente e esquece de Deus. Esquecem de Deus. Que Deus existe, que Ele é poderoso. Do pó você foi feito, meu amigo. E do pó você vai se tornar um dia. Mas que você viva na terra e reconheça que Deus é o Senhor de todas as coisas. Daqui você não leva nada. Você não vai levar casa, você não vai levar dinheiro, você não vai levar bens materiais. Quando a pessoa morre, coloca a pessoa dentro de um caixão, põe ela no cemitério, passam alguns meses, vai lá, só está os ossos. O pó voltou a ser o pó. E o espírito, se a pessoa tem comunhão com Deus, volta para Deus. Se ela não tem comunhão com Deus, fazer o quê? A vida é sua, mas a minha vida está nas mãos de Deus. Cada um decide o que quer da vida. Então é importante, quando você decide servir a Deus, não ouvir os críticos, não. Tem muitos críticos por aí que não tem a fé que você tem, não tem a coragem que você tem. Então fica aí sofrendo, fica aí perdendo, vive chorando, lamentando os lamentos, da vida. E outros vivem contando testemunhos da operação de Deus. É olhar para frente e para cima e ver a glória de Deus resplandecendo. Meu Deus do céu, que maravilha! As madrugadas com Deus tem sido assim um renovo muito grande. E nós estamos preparando agora para o mês de agosto. Vamos ter aí o mês de agosto muito forte,
de batalha espiritual e um final de ano maravilhoso. E agradecendo a Deus aí pelo ministério do apóstolo, que completando aí 50 anos de ministério, um ministério forte de poder em nome de Jesus. E fazemos parte deste ministério glorioso, desta obra gloriosa, deste apostolado forte para a glória de Deus. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado pelos testemunhos maravilhosos. São tantos, meu Deus, como este agora que eu comentei aqui na oração da madrugada dessa mãe com os filhos, a história dela antes e a história dela hoje, meu Deus. E assim são várias pessoas que têm experiência dentro do santuário através dos trabalhos fortes, dos atos proféticos que acontecem no Monte Manaim, da corrente forte na sexta-feira, da Santa Ceia que participamos todos os domingos, fortalecendo espiritualmente a nossa vida. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada família, das crianças, dos jovens, dos adolescentes, das nossas Marias, dos valentes Davi. E agora, meu Deus, vindo para as crianças, o Kids Book, meu Deus, que vai ser uma bênção na vida das crianças, trazendo ensinamento, não somente para as crianças, mas também para a vida do pai, da mãe. Abençoa o ministério da Bispa Bárbara Barcelos, meu Deus, que é um ministério grandioso e glorioso. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe. Vamos ter amanhã a corrente da cura em todos os santuários. Terça-feira é a corrente da cura, corrente forte, na terça-feira, às 9 da manhã, 3 da tarde e às 7 da noite. Que Deus abençoe a todos. Vamos ouvir um louvor maravilhoso. Que bênção. E você não pode ficar de fora desta obra forte que é o Reino dos Céus. Paz e luz. Quem não acreditou que eu iria conseguir, não acreditou, porque não conseguiram ver o que Deus iria fazer. Derrubou muralhas, envergonhou gigantes e me fez mais forte, me fez voar como águia, ultrapassando montanhas. Essa é minha história pra poder chegar aqui, de cabeça erguida. E aqui estou, com um troféu na mão de vencedor. Eu acreditei quando ninguém acreditou. Eu confiei quando ninguém confiou. Eu venci, sim, eu venci. Onde os outros perderam,
apóstola Sol Daniela Carvalho, em nome da Igreja Apostólica Reino dos Céus, convida você e toda a sua família para a celebração das bodas de ouro do ministério do apóstolo primaz Adelino de Carvalho. Será um dia inesquecível no Monte Manaim, glorificando o nome do Deus vivo por estes 50 anos gloriosos em que o apóstolo primaz Adelino de Carvalho, com o cajado apostólico na mão direita, conduz essa obra com tanto amor. Sacrifício, alegria, força, dedicação e, sobretudo, fé inabalável no nosso Deus Todo-Poderoso. Diz a palavra de Deus, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Isaías 61:3. Dia 11 de outubro, às 18 horas, no Monte Manaim. Venha celebrar conosco as bodas de ouro do apóstolo primaz Adelino de Carvalho.